Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma videoaula. E o nosso tema de hoje será a Revolução Inglesa do século XVII. Espero que vocês aproveitem bastante. Então, vamos lá dar início a essa nossa videoaula. Bom, eu acho que seria importante, né, a gente caracterizar alguns fatos anteriores à Revolução. Então, nós temos aí a questão da Magna Carta. Por que a Constituição da Magna Carta é um fator importante para a Revolução Inglesa? Lá houve um rei chamado João Sem Terra, que queria aumentar os impostos sobre a nobreza porque enfrentava uma guerra contra a França. A nobreza, revoltada por esse aumento de impostos, resolveu então limitar, não permitir mais que o rei tivesse poderes absolutos, tomando decisões, né, da sua própria vontade. Com isso, então, vai ser redigido esse documento, a Magna Carta, que colocará o rei agora numa posição de ter que dividir suas decisões com o chamado parlamento. Além da Magna Carta, nós temos também aí a Guerra dos 100 Anos, uma guerra entre duas casas, né? Ou duas dinastias, duas linhagens, que é a casa Plantagenita, da Inglaterra, e a casa dos Valois, francesa. Essa disputa também pela tentativa de unificação dessa região, que vem dividida desde o Tratado de Verdun, né, lá do Império Carolíngio, também não vai se concretizar. Então, se formarão duas dinastias distintas, né, dando origem à França, outra à Inglaterra, mas daí sairá aspectos importantes, como exército profissionalizante ou profissionalizado, né, aquele exército que agora é treinado, é preparado, é armado para participar desses conflitos. E também o sentimento de nacionalismo, como a gente também já viu. Nacionalismo significa ter aquele sentimento de pertencer a uma comunidade, a ter as mesmas tradições, a ter os mesmos interesses, pertencer a uma determinada região, ter uma língua comum. Então, isso também foi fortalecido, esse nacionalismo. Bom, e temos ainda também a Guerra das Duas Rosas, de 1455 a 1485, que também vai se dar entre disputa aí dinástica entre os York e os Lancaster, que eram descendentes dessa dinastia plantagenista e que também queriam, de alguma maneira, tentar unificar essas duas dinastias, o que acabou não ocorrendo. Então vamos lá agora, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Então temos aí a Revolução Inglesa de 1642 a 1689. A Revolução Inglesa, um movimento político, militar e religioso que destruiu o absolutismo na Inglaterra, instalando naquele país a primeira monarquia parlamentar da história. Século XVII, como nós já vimos, e os antecedentes são os atritos entre os reis, as dinastias, o Stuart e o parlamento. Bom, as etapas da Revolução, nós temos aí a Guerra Civil, o regime período republicano, a restauração monárquica e a Revolução Gloriosa. Bom, na Revolução Inglesa, nós destacamos aí a Rainha Elizabeth I, com o anglicanismo como religião oficial da Inglaterra, que até então tinha como a sua religião oficial o catolicismo, mas aí, como nós já vimos aqui, está colocado, o rei Henrique VIII, por uma questão pessoal, rompe com o Papa e aí então passa a ser o chefe da Igreja Anglicana. Maior tolerância religiosa. E, como nós sabemos, na Inglaterra, nesse período, também os puritanos, como eram chamados os calvinistas na Inglaterra, professavam a sua fé e havia, então, uma certa tolerância, não havendo conflito entre essas duas religiões. Também a Inglaterra, que, desde a época colonial, desde lá do século XV, século XVI, se coloca como um grande império. E, ao se colocar como um grande império, aquela famosa frase, o império onde o sol nunca se põe, vai ter aí
vai sair enriquecida. E dentro desse processo, final do século XVII, início do século XVIII, nós temos aí a primeira Revolução Industrial, onde a lã é o carro-chefe, uma vez que as fábricas de tecidos ou os mecânicos foram os grandes carro-chefes do desenvolvimento industrial. Ainda em relação à questão do enriquecimento, né, da Inglaterra e a sua industrialização através desse processo das fábricas de tecidos, nós temos aí os enclosures, ou cercamento. Lembrando que a Inglaterra tinha um vasto território considerado terras comunais, onde poderia se plantar, colher, criar de maneira coletiva, e com a produção de lã das ovelhas em produção em escala industrial, essas terras foram sendo cercadas e sendo expulsos dessas terras os camponeses que ali desenvolviam as suas atividades, a sua agricultura, né, e fixavam ali, então, as suas residências. A morte da rainha Elizabeth, que vai deixar o seu trono para o seu filho, o Jaime I. A Revolução Inglesa. Então, quais são os principais ocorridos durante o governo de Jaime I? Teve uma mudança significativa no aspecto religioso, aonde havia a tolerância pela sua mãe, agora passa a ter a perseguição aos católicos e aos puritanos, tentando então prevalecer apenas a religião anglicana. Aumentos de impostos novamente, uma vez que a Inglaterra tinha realizado gastos, né, com guerras e uma série de outros acontecimentos que levaram à pauperização do tesouro. Distribuição de privilégios, né? Isso era um problema que ia se gastando com essa distribuição de privilégios. Gastos luxuosos, né, com a corte real. Eram bailes, era a condecoração ou a entrega de títulos. Como sabemos, esses títulos não vinham só com os títulos, com a titularidade de barão, duque, condessa e tal. Era pago indenizações, era pago pela propriedade desse título. Então, eles passavam a receber pensões, né, o que onerava o Tesouro Real. Estabelece também o monopólio real contra os interesses da burguesia, criando aí as companhias, né, que vão regulamentar e vão taxar os ganhos dos grandes comerciantes da época. Bom, então Carlos I vai levar a Inglaterra a um processo revolucionário. Apesar dele ter jurado, né, o Bill of the Rei, que é a petição de direito que proibia a coroa de adotar medidas econômicas sem prévia aprovação dos parlamentares, o rei novamente aumenta os impostos. Nós já havíamos visto isso lá na Magna Carta, onde o rei tinha jurado não mais tomar medidas absolutas, mas dividir, então, o seu poder com o parlamento. E ele desrespeita, então, o Carlos I, a Magna Carta. A tentativa de estender o anglicanismo para a Escócia, que era um país basicamente, religiosamente falando, calvinista, criou o ship money, né, que era a cobrança de um imposto em desuso, bem já em desuso mesmo. Antes arrecadado nas cidades portuárias e zonas litorâneas em caso de guerra, estendendo a todo o reino. Agora ele passa a ser obrigatório. A invasão e o fechamento do parlamento, demonstrando aí que era um rei absolutista. Eclode, então, a Revolução Puritana, uma guerra civil que veio a durar 7 anos. Revolução Inglesa e a Guerra Civil. Então nós temos do lado o rei, os nobres fiéis ao rei, os anglicanos e católicos, que eram chamados de realistas ou cavaleiros. Do outro lado, nós temos os cabeças redondas, que esse nome advém do tipo, né, do corte de cabelo que eles usavam. E o exército parlamentar. Esse exército parlamentar recebeu o nome de New Model Army. Era um novo tipo de exército, o exército profissionalizado, como eu falei. E estava aí sob o comando do Oliver Cromwell, que vai virar o protetor da Inglaterra, onde veremos mais à frente, na chamada República Inglesa.
Temos aí, ao final, Carlos I é derrotado, ele vai ser capturado pelo exército parlamentar e é executado por ter quebrado o contrato político com a sociedade inglesa, que era a Magna Carta. A Câmara dos Lordes foi abolida e a Inglaterra, então, tornou-se uma república. Bom, ao ser extinto, nós temos aí a composição do parlamento. Nós tínhamos a Câmara dos Lordes, cargo hereditário, anglicanos e conservadores aqui ocupavam essa Câmara, constituía o grupo mais rico e poderoso da Inglaterra, detinham boa parte das propriedades rurais e, com ela, uma parcela essencial do poder, o monopólio da administração das funções políticas e de justiça. Temos aí, então, a Câmara dos Comuns, a gente, como eram chamados. Pessoas da pequena nobreza, católicos, presbiterianos, da ala mais moderada, da monarquia sem autoritarismo. E os puritanos, na ala mais radical, que chegavam a colocar o fim da propriedade e a reforma agrária. Bom, as facções dentro da Revolução. Carlos I, a Câmara dos Lordes, composta pelo alto clero, a nobreza, e dissidentes da gente. Do outro lado, a Câmara dos Comuns, o chamado Exército Novo Tipo, como nós já vimos, já foi descrito anteriormente. Os puritanos venceram e Carlos I, então, é levado à praça pública e decapitado. E temos aí, então, a instauração da República Puritana. A República Puritana vai ser aí liderada pelo Oliver de Cromwell, uma ditadura pró-burguesia puritana, calvinista, aquela que dizia, que falava sobre a prosperidade e o trabalho, aproximava o homem de Deus. O comportamento moral é que daria aí, então, o caráter religioso, e também criticava o absolutismo. A repressão a opositores internos, os leveleres, niveladores, dígeres, os escavadores, que formavam a oposição, foram perseguidos, e muitos deles presos e outros até mortos. Somente os navios ingleses transportariam agora mercadorias inglesas ou de outros países para a Inglaterra. Em caso de venda para a Inglaterra, só navios do país de origem do produto estariam autorizados a entrar na Inglaterra. Essa foi o que estava estabelecido no chamado Ato de Navegação, de 1650. Bom, e aí nós temos a República de Cromwell, esse período republicano onde a Inglaterra aboliu a monarquia e teve, então, uma formação em caráter republicano. Temos aí a formação da Comunidade Britânica, a Inglaterra, a Irlanda, a Escócia e o País de Gales foram unificados numa só república, a Comunidade Britânica, sob o comando do Oliver de Cromwell. Guerra contra os holandeses, de 1652 a 1654. O ato de navegação acarretou muitos prejuízos aos holandeses, que obtinham grande lucro com o transporte marítimo, principalmente de produtos coloniais para a Inglaterra. Os holandeses declararam guerra contra os ingleses, mas foram derrotados. A Inglaterra tornou-se, então, a maior potência naval do mundo. Estabelecimento do título de Lorde Protetor, ao Oliver Cromwell, assumiu o título também pela comunidade britânica. Seu cargo tornou-se vitalício e hereditário. A Revolução Inglesa. Após a morte de Oliver, Cromwell, seu filho Ricardo, assume o poder, porém, sem a habilidade, o carisma do pai, enfrenta a nova guerra civil no país, que acaba com a sua derrota e recoloca os monarquistas no poder. E aí, então, temos a restauração da monarquia inglesa. A Revolução Inglesa e o seu caráter de restaurador. Então, teremos aí a restauração monárquica, onde o anglicanismo voltará a ser a religião oficial na Inglaterra, juntamente com os pró-católicos, ou seja, há uma maior aí tolerância novamente religiosa. Limitou-se a atuação do parlamento. O parlamento agora ficou limitado a algumas matérias, não mais podemos fazer leis, legislar sobre o conjunto
de matérias voltadas até mesmo para a sociedade civil, para a organização da sociedade civil da época. Evitou-se conflitos com o parlamento, ou seja, o parlamento que mantinha também um exército regular, evitou-se, então, qualquer tipo de conflito, trazendo aí um certo equilíbrio à sociedade inglesa da época. Jaime II era um rei católico, né? E aí tentou não só estabelecer ou restabelecer o catolicismo, como o absolutismo. Entrou em confronto com o parlamento, temeroso com essa possibilidade de se restaurar o absolutismo e o catolicismo. O parlamento faz um acordo trazendo, então, o Guilherme de Orange, casado, que era holandês, na verdade, né? Mas casado com Maria Stuart, filha mais velha de Jaime II. Em troca, pedia ao parlamento livre e a manutenção do anglicanismo como religião oficial da Inglaterra. E aqui seria importante a gente destacar os fundamentos filosóficos que estiveram presentes na Revolução Inglesa. Esse fundamento filosófico está baseado nas ideias do Hobbes com o Leviatã, onde ele coloca somente um poder soberano e ilimitado seria capaz de pôr fim ao caos. Para o Hobbes, o homem era o lobo do próprio homem, ou seja, haveria sempre o caos caso não houvesse alguém com uma mão firme que pudesse pôr ordem a esse caos. E para ele, essa mão firme seria de um poder absoluto, de um grande soberano que tivesse autoridade sobre os seus comandados. E do outro lado, um outro filósofo, o Locke, com o seu critério do consentimento. Somente um acordo, um contrato entre os cidadãos poderiam pôr fim ao caos. E aí a divisão do poder, não tendo mais o poder absoluto na mão do rei, mas sim o poder dividido, para que cada poder, dentro do seu aspecto, dentro das suas prerrogativas, pudesse, então, fazer valer a vontade de todos. Bom, a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa, que é um outro momento da Revolução Inglesa, leva a uma revolução burguesa, é óbvio, né? A burguesia que já vinha se fortalecendo com a primeira Revolução Industrial, como eu já falei, principalmente pelo desenvolvimento do tear mecânico, das fábricas de tecido, da criação da locomotiva, da estrada de ferro, ou seja, uma série de modificações importantes que levaram ao desenvolvimento econômico industrial posterior. O Guilherme de Orange vai acatar o Bill of the Whigs, que é a Declaração dos Direitos, que é mais ou menos o que foi a Carta Magna da época, onde ele vai jurar não mais ter poderes absolutos ou pleitear poderes absolutos, tendo sempre a divisão desse poder com o parlamento. E não legislar mais sobre matérias que fossem matérias que gerassem qualquer tipo de conflito na sociedade inglesa. O parlamento decidiria sobre impostos, a garantia da propriedade privada, as liberdades individuais e divide o poder. É óbvio que tudo isso interessava à burguesia, que era a classe social que mais se beneficiaria com essas medidas. Fim do absolutismo na Inglaterra, a burguesia assume o poder por meio do parlamento, ou monarquia parlamentar. Rei reina, mas não governa, uma frase muito conhecida hoje, é o que nós falamos da rainha da Inglaterra hoje, é uma rainha que reina, mas não governa. Nós sabemos muito bem que o poder na Inglaterra está no parlamento inglês. E a monarquia constitui aí uma instituição na Inglaterra de, como já falamos aqui também, levando aí aquele sentimento de pertencer a uma comunidade, às tradições de uma determinada sociedade. Então, ela simboliza muito isso, a rainha da Inglaterra, o pertencer às tradições, os costumes do povo inglês. E a superioridade da lei sobre a vontade do rei, ou seja, o fim do absolutismo. E a implantação do liberalismo, que nós vimos lá atrás, quando é feito
né, aquele ato em que o rei vai monopolizar todo o processo de comércio. E com o liberalismo, a burguesia, então, ganha, né, o poder de realizar negócios amplamente com as várias regiões e tendo, assim, protegido pelo Estado inglês os seus interesses. Bom, as consequências da Revolução. O que ficou da Revolução Inglesa? Maior tolerância religiosa. O Tolerant Act concedeu liberdade religiosa aos cristãos, exceto aos católicos. Era uma disputa muito premente, né, com essa reforma religiosa que houve na Inglaterra, se assim podemos chamar, quando o Henrique VIII, por motivos pessoais, rompe com a Igreja católica. Rompe com o Papa, né, porque ele queria se divorciar e a Igreja então católica não permitiu, o Papa não permitiu, então ele rompe com a Igreja católica para poder se divorciar, casar de novo para que pudesse então ter filhos e assim manter a linha sucessória do trono inglês. O Bill of the Hague, que era um conjunto de leis que, entre outras medidas, instituiu o julgamento dos indivíduos através de um júri. Até então, as pessoas tinham as suas sentenças proferidas pelo rei. Agora não, agora haveria uma justiça independente do poder real, baseado nas leis, né, na tradição jurídica, para que as pessoas então pudessem ser julgadas, absolvidas ou condenadas. E, além disso, o rei perdeu a prerrogativa de suspender execuções de leis e implementar impostos sem a permissão do parlamento. Fim do absolutismo, né? Na Inglaterra, o poder do rei passou a ser limitado pelo parlamento. Desenvolveu-se assim, então, o Estado liberal, na qual haviam 3 poderes distintos: o legislativo, o executivo e o judiciário. Essa divisão de poder, ela será muito importante para o desenvolvimento do capitalismo, porque, por um lado, nós temos o legislativo, aquele que fará as leis. Leis essas quase sempre voltadas aos interesses da classe dominante, que é a burguesia. Nós temos o executivo, que vai ser o executor, que vai levar a cabo essas medidas, fossem elas, né, em comum acordo com a sociedade ou não. E aí o judiciário que julgaria a legalidade dessas ações, não só tomadas pelo parlamento, criando leis de proteção à sociedade e, às vezes, até mesmo, em alguns casos, nós percebemos, julgando aí os poderes constituídos. E lembrando que esses poderes são independentes, sem que um pudesse se intrometer ou interferir no outro poder. E o avanço capitalista. A Revolução Inglesa, ela marca, né? Ela é ali a revolução que traz para o cenário mundial a ruptura com o absolutismo, a ruptura com o modo de produção feudal, a ruptura com a forma antiga do pensar e a forma antiga de se professar a sua fé. Então, a Revolução Inglesa ela tem um papel determinante na formação das sociedades modernas. Bom, pessoal, eu espero ter podido ajudar vocês com essa videoaula. É uma aula, né, que busca dar a vocês um pouco mais de compreensão ao tema, mas é óbvio, ir ao livro, estudar, ler, reler, praticar os exercícios, ouvir o professor de vocês é bastante importante. Agradeço a atenção de vocês e aqui eu vou encerrando então mais essa aula, essa videoaula de hoje.